paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui juntos para compartilhar a palavra de Deus, a profecia bíblica. A Bíblia é um livro de profecias. Pelo menos 28% da Escritura é e são profecias. Então não podemos ignorar isso. Deus se utilizou de seus servos, os profetas, para transmitir a sua palavra ao mundo, ao povo de Israel, à nação de Israel, e a nós nestes últimos dias. Jesus também profetizou, os apóstolos também profetizaram. Então, precisamos estar muito atentos e compreender bem este assunto, não é? Queridos irmãos, é um diferencial das Escrituras, da palavra de Deus, o anúncio profético, tendo em vista que não há outra religião, não há outro escrito, não há outro sábio, em nenhum outro tipo de manifestação religiosa que, dentro do seu contexto, dentro do seu conjunto, possuam profecias. Enquanto que na palavra de Deus nós encontramos em Isaías, por exemplo, capítulo 46, versículo número 10, que nos diz assim, a partir do versículo 9: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então observe que anuncio o fim desde o princípio. Então a profecia bíblica está relacionada diretamente a Israel, está relacionada diretamente ao Messias e ao plano redentor que o Senhor estabeleceu para este mundo. Então, Israel é o relógio de Deus, o relógio profético, né? Todos os eventos bíblicos e os eventos que são mencionados profeticamente na Escritura estão relacionados à nação de Israel. Será naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. A nação de Israel é a única nação que recebe mensagem do céu do Senhor, anunciando a sua dispersão, o seu cativeiro, a sua quase eliminação, e ao mesmo tempo recebe mensagens proféticas de restauração e de preservação. Então, todas as nações antigas, os impérios e reis antigos se extinguiram e deixaram de existir. Mas Israel continua vivo até hoje. Israel continua vivendo à base de profecias. As profecias se cumprem diuturnamente em Israel. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Essa é uma profecia do Senhor. Então, queridos irmãos, precisamos estar atentos ao contexto, ao conteúdo, à riqueza profética das Escrituras, não é? Inclusive, dentre todas essas mensagens proféticas, e o texto bíblico aponta também o cuidado e o perigo dos falsos profetas, né? É uma das profecias bíblicas que estão em pleno cumprimento nos nossos dias. Vale ressaltar que boa parte das profecias das Escrituras já se cumpriram. Elas se cumprem principalmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua chegada, no seu anúncio, na sua obra, no seu ministério. Então todas essas profecias estão cumpridas. Uma boa parte delas ainda hão de se cumprir, todas também relacionadas a Cristo, Israel e seu povo. Então, queridos irmãos, a Bíblia também anuncia de que haverão falsos profetas. E isso foi profetizado desde o Antigo Testamento e também foi profetizado pelo Senhor e Salvador Jesus. Ele anunciou também que haveriam falsos profetas. Então, nós devemos estar atentos, não desprezar as profecias, não desprezar a palavra de Deus, mas não ser levado por qualquer tipo de ensino, por qualquer tipo de mensagem, por qualquer tipo de profecia, fora do contexto da palavra de Deus.
Então, uma das características, por exemplo, das falsas profecias, dos falsos profetas, é o seu não cumprimento. Nós temos inúmeras profecias a respeito de Israel que se cumpriram na íntegra, como o surgimento novamente do Estado de Israel, a decretação do Estado de Israel, a superação de Israel sobre todas as nações da terra, a supremacia militar de Israel, as vitórias e as guerras que foram conquistadas já nesse período moderno, estavam previstas e profetizadas nas Escrituras. O restabelecimento de toda a estrutura nacional de Israel, Jesus profetizou: quando virdes a figueira florescer e os seus ramos estiverem tenros. Né? Quais são os ramos, quais são os troncos de uma nação, de um país? Né? O ramo econômico, o ramo militar, o ramo cultural, social e o ramo religioso, que é a instauração do culto sacrificial em Israel, que necessita do terceiro templo. Então, mas os galhos e os troncos da árvore, que é a figueira, estão frutificados, estão frondosos, estão enrijecidos. Então, tudo isso são cumprimentos proféticos. Agora, o Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22 diz: mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, a profecia bíblica é fiel e é verdadeira por seu cumprimento eficaz. Outra característica da profecia bíblica, do texto bíblico, é que elas não são suposições, elas não são palavras soltas ao vento. A profecia bíblica é recheada de detalhes, ela é completa em si mesma, não há como negar o seu cumprimento. Então, a respeito do Messias, desde o seu nascimento, o seu anúncio, o seu ministério, em que família haveria de nascer, em que cidade haveria de nascer, em que condições haveria de nascer, tudo foi profetizado milimetricamente e se cumpriu milimetricamente. Então, essa é uma das características da verdadeira profecia na Bíblia. Então, outro texto de Deuteronômio, está no capítulo número 13 de Deuteronômio, nos diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio e suceder, interessante isso aqui, suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E aqui é o mais interessante dessa colocação a respeito da profecia. Há um sinal que se cumpre, disse o profeta, o sonhador, anunciar um sinal e o sinal se cumprir. Então, querido irmão, não é o sinal que caracteriza a veracidade da profecia ou da palavra daquele homem, daquela mulher de Deus, que supostamente é de Deus, né? Mas é o seu caráter doutrinário. Quando o texto diz: mas em seguida te disser, vamos e sirvamos a outros deuses. Então, que tipo de doutrina esse homem ensina? Se está balizada a Escritura, se é realmente um ensino, uma doutrina que engrandece o Senhor, ao Senhor, se é uma doutrina bíblica, se é uma doutrina que glorifica o nome do Senhor. Não é o sinal que nós devemos estar atentos, não é quanto ao sinal que nós devemos estar preocupados, mas é com a estrutura doutrinária que aquele suposto profeta ele carrega em si. Então, muitas vezes podem haver manifestações de sinais, podem haver, mas isso não caracteriza
a veracidade e a operação de Deus na vida de alguém. O Egito possuía 2 magos, James e Jambres, que resistiram a Moisés, diz a palavra de Deus. E eles não resistiram opondo-se ou querendo destruir a obra que Moisés estava fazendo, mas imitando. Então, quando Moisés operava um sinal, eles também operavam semelhantemente um sinal. Então, por força de magia, de engano ou por força maligna, mas operavam. O adversário das nossas almas não apenas age em oposição, mas também tentando imitar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza. E o texto bíblico nos diz que, se possível, o inimigo das nossas almas enganaria até os escolhidos. O apóstolo Paulo diz que o anticristo virá e, na operação do erro, com sinais e prodígios de mentira. E esses sinais, essas operações são visíveis, são reais, são impressionantes, mas elas não provêm de Deus. Elas são malignas, são operações malignas. E nós devemos estar muito cuidadosos, muito atentos. A profecia real e verdadeira é aquela que procede das Escrituras. E são essas que nós estamos esperando e que nós estamos crendo. É verdade que Deus pode dirigir o crente, o salvo, seus servos, sim. Deus, por muitas formas e maneiras, dirige os seus servos. Mas nada substitui a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e nos ajude em tudo.